Irachamacê, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Lead Orlando Business Connections. Eu sou o Sandiola, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês. E hoje nós teremos um bate-papo de milhões. Hoje talvez teremos um bate-papo de bilhões, por que não? Como você pode aí entender um pouco mais esse mundo do mercado financeiro que os novos bancos digitais, eu já vi que esse não é um termo correto, eles fazem. Vamos falar sobre fintechs. E para poder me ajudar, guiar todo esse papo, tenho nada mais nada menos do que Luiz Ati. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Sam. Prazer estar aqui com você, poder ajudar aí, contribuir com conhecimento e vamos lá, tô animado pro papo. Ô, Luiz, você sabe que você me respondeu uma coisa outro dia, a gente tava conversando, e você falou uma coisa que sempre morou na minha cabeça, essa frase. Que é assim, porra, quero abrir um banco. Né? Pô, eu tô cansado de todo mês pagar a taxinha do Itaú, do Unibanco, da nossa caixa, do nosso banco, sei lá qual banco for. Não vou fazer propaganda de nenhum, então falo de todos. E ali eu pensei, bom mesmo, deve ser receber esse valorzinho aqui todo mês de cada pessoa que tem conta nesse banco. E aí eu falei, pô, por que não ter um banco? E aí eu lembro que eu conversei com um colega mais entendido, ele falou assim, não, isso é muito complexo, muito difícil, Banco Central, tal. Deixei aquele sonho de lado. Só que você foi o cara que eu comecei a trocar ideia e você já falou assim, pô, ter um banco é possível. Eu falei, porra, como assim? Quero saber mais sobre isso, Luiz. Então, por favor, seja muito bem-vindo aqui pra gente falar sobre como você pode ter e investir num banco, entre aspas, né, digital. Obrigado, Sam. Vamos lá, realmente é possível. Você tá muito certo de querer abrir um banco. Aliás, o Brasil tá precisando de mais bancos, né? A gente tá aqui Jolen com Bank, pode ser? Jolen Bank, desde que eu participe desse projeto. Pô, por favor, já tá contratado É. já. Me fala uma coisa assim, Luiz, o que é... Você é especialista, você é advogado, né? Isso. Especialista em fintechs. Isso. Vou contar um pouquinho da história, Sam. Eu comecei no mercado em 2017. Tá. Trabalho até hoje com o escritório Barcelos Tucunduva, escritório de 70 anos, em São Paulo. Caramba, novinho, isso já tem mais história que do... Novinho. 70 anos. Que geração que tá o escritório? 70 anos de idade. A gente está na segunda geração. Tá. Caramba, Escritório 70 anos. 70 anos e o escritório é full service, tem várias áreas. Tá. E eu ingressei na área de meios de pagamento, originalmente uma área contratual, mas focado nas empresas de meios de pagamento. Tá. Isso no ano de 2017, quando ainda havia muito poucas empresas nesse setor. Salvo as big companies, a gente tinha muito pouca concorrência ali nesse setor. E foi legal, porque a gente teve uma comunicação com nossos clientes muito boa, Uhum. porque todos chegavam também um pouco fora, sem conhecimento total do que eles próprios faziam. Que interessante, o pessoal trabalhava na área, mas não fazia ideia juridicamente o que era aquilo. Exatamente. Muitos sentavam na mesa como nós estamos aqui agora e chegava pra gente e falava, bom, minha ideia é essa, o que eu sou e como eu faço. O que eu sou e como eu faço. Isso era interessante, Sam, porque a gente criava ali não só uma pessoalidade com nossos clientes, Tá. como a gente também virava ali uma pessoa que acreditava no projeto deles. E hoje a gente tem vários casos aí de clientes que até hoje estão com a gente nessa caminhada, alguns viraram unicórnios, outros até estão... E você sempre... Deixa eu só arrumar aqui. E você Claro. sempre trabalhava com a cabeça das empresas, né? Com presidente, diretor, fundador... Sempre com os fundadores. Então, assim, a gente já teve situações em que pessoas chegavam para pegar empréstimo para abrir um contrato social da empresa, assim. Realmente eles só tinham na cabeça a ideia e que era muito boa, foi provada durante os anos. Isso é legal, porque a gente começou a ingressar nesse mercado prestando um serviço embrionário, desde o início da operação do cliente. Porque era ainda uma coisa que não era Era uma grande, coisa que conhecida. precisava se concretizar ainda. Tá. Então a gente chegava no início, chegava e falava, bom, vamos lá, a gente está com você, vamos do início. Tudo que ele precisava, juridicamente, a gente entregava. Você escreveu do contrato social até... Até o contrato... Primeiro funcionário. Exatamente. Que Tudo legal, isso a gente desenhou para ele até o dia que alguns, claro, foram vendidos, a gente estava lá na operação.
Nessa hora closing era bom aquela deles. cláusula aí, o advogado Luiza recebe 1% de participação. Isso é incrível. Essas cláusulas sempre são boas nesses casos, né? Agora tem aquela velha máxima, né? Tá bom, a gente vai dividir o lucro e a despesa, você também tá junto? É isso, comprometimento. Exatamente. Então a gente tem sempre que ter o pé no chão. Mas é legal, a gente fica muito feliz de ver os clientes crescendo e a gente acompanhou várias fases desse mercado. Você viu alguma empresa começar do zero e chegar num nível assim absurdo rápido, que você possa Vimos. até falar como foi o processo? E não sei como É. pode falar do nome ou não. Não, posso falar porque, na verdade, são notícias, É né? público. São públicas. A gente vê numa breve pesquisa aí que a gente faz no Google, a gente vê Uhum. essas empresas, independente de eu estar dentro ou não, né? Um caso deles é a Akio. Eu nunca ouvi falar, como é? Eu vou falar da Akio. A Akio começou com maquininha de transações de pagamento, maquininha de cartão, Tá. né? É uma empresa subadquirente, mas tirando um pouco o foco. Subadquirente. Quer dizer, Isso, a empresa que faz o meio do campo pra pessoa comprar na maquininha. E fica isso. com a porcentagem. Voltando um pouquinho a algumas casas, como funciona o mercado de cartão, né? Ele, na verdade, é uma economia de dois lados, né? Forma Tá. uma casinha. Então, aqui de um lado você tem, na ponta, você tem o portador do cartão e na outra ponta você tem Comerciante. o comerciante. Empresário. Exatamente. O comerciante vai para cima, ele está ali numa empresa que dá a ele a maquininha de pagamento. Uhum. Pode ser uma gigante Cielo, uma rede, que eram as primeiras gigantes lá do Uhum. Brasil. Como pode ser também ó, PagSeguro, Stone, hoje a gente tem Tem um monte de um maquininha, né? monte de máquinas, Hoje em dia não precisa nem maquininhas. da maquininha. No próprio celular, às vezes, com Exatamente. alguma coisinha já funciona. Exato. E essas empresas são chamadas empresas adquirentes. Tá. Então, a subadquirente, na verdade, ficava no meio delas, né? Então, são empresas que, na verdade, tinham um relacionamento com as adquirentes grandes e que faziam esse meio E o de que ela campo fazia? Ela com os fazia uma terceiros. maquininha dela com outra marca? Sim, sim, sim. A maioria das operações, na verdade, a gente chama white label, né? Que é muito comum Então, no por exemplo, eu chego mercado. numa adquirente e falo assim, eu quero fazer a maquininha Jolen. E Jolene. aí eu vou fazer, pô, estamos trabalhando nisso aqui. Eu vou fazer a maquininha Jolen, bota aí, comprei X Sim. maquininhas, bato lá nos comerciantes da minha região, falo, ó, vamos botar a maquininha Jolen aí, que é bom, bonita. Aí os caras começam a vender e eu ganho uma porcentagem Você disso? ganha Como uma é? porcentagem nisso. Você, na verdade, o subadquirente ele funciona nada mais do que o varejo atacado, Tá. né? Antigamente, Hum. os pequenos comerciantes, eles não tinham tanto acesso à Cielo, à rede, a outras gigantes do mercado, Tá. não por culpa deles, mas porque realmente essas empresas precisam de garantia, Vão focar em alguém, né? focar em alguém. Então, às vezes eles tinham taxas muito altas, às vezes eles não tinham acesso a máquinas. Então, onde entrou o subadquirente foi nessa veia que eles pegaram, essa Fazer o veia. famoso last mile, né? Exatamente. Eles pegavam, então, a adquirente confiava no Jolene e o Jolene pegava as máquinas e credenciava os estabelecimentos. A taxa do Jolene era muito mais atrativa do que a taxa se você bater direto numa gigante adquirente. Tá. Então, a subadquirente fez o quê? Conseguiu expandir a base Legal. das pessoas que podiam aceitar cartões. Tá. Isso fez com que mais estabelecimentos comerciais pudessem aceitar cartões, o que, consequentemente, aumentou o número de transações. Eu lembro dessa expansão, foi muito louco. Porque, de repente, até o guardador de carro ali na rua tinha maquininha de cartão. Exatamente, exatamente. Que tinha a moderninha, né? Um negócio desse lá, da propaganda na televisão, foda. Isso, Eram exatamente. subadquirentes, normalmente. Exatamente, normalmente sim. Algumas chegaram a se tornar adquirentes, outras se mantiveram subadquirentes e outras mudaram o nicho, Uhum. né? O que é normal no mercado, porque em 2017, na verdade, o que a gente mais atendia eram subadquirentes. O mercado de cartão estava expandindo de forma muito, muito, muito rápida E aí, essa naquele empresa, como que momento. ela fez? Ela pegou, entrou nesse business e qual que foi o crescimento dela aí? Então, ela, na verdade, ela focou nesse business de subadquirente, fez um modelo comercial bastante efetivo, que deu resultados, conseguiu uma grande expansão e hoje é uma gigante aí do Brasil. Inclusive, um abraço aí ao pessoal, aos fundadores aí, que são muito amigos aí, pessoas muito, muito inteligentes Aí e sim, tá muito vendo? legais. Pô, é É. interessante isso, né? Porque aquele negócio parece tão distante às vezes. Aham, E existem pessoas que fazem isso. E para sim, isso ela tem conhecimento e capacidade. Capacidade de investir, exatamente. capacidade de atrair investimento, capacidade de colocar na reta e fazer isso acontecer. Sim. Então, assim, a pergunta toda matadora: o que é uma fintech
E qual que é a diferença de uma fintech para um banco, para uma subadquirente? O que define cada uma? Então, é interessante, Sam, essa pergunta é muito boa. Na verdade, eu vou utilizar o termo fintech porque é o termo comercial. Se a gente for usar o juridiquês chato, a gente não estaria aqui falando Qual que seria o esse termo termo. jurídico certo? Depende. Ai, meu A Deus, famosa fudeu. resposta de advogado. Advogado Depende. Né? Depende. Eu acho que a gente não teria nem tempo aqui, nem podcast suficiente Tem para 600 cuidar dos páginas de dependes. contrato só para começar. Então, Sam, na verdade é o seguinte, as fintechs a gente pode dizer que é um fruto do trabalho do Banco Central do Brasil para abrir, expandir o mercado e torná-lo mais concorrente no setor financeiro. Tá. Por quê? Porque serviços que antigamente eram prestados por bancos, somente eles, hoje eles podem ser segmentados e prestados por outros players do mercado. Que Então, legal. por exemplo, antigamente era uma pergunta, a primeira pergunta quando a gente começou o podcast, pô, posso abrir um banco? Antigamente era, porra, Sam, que é isso, Você é cara? doido? Você é bilionário? Abrir um banco, tá achando que aqui é o tio Patinhas, Não, cara? era uma banca, mas não banco, né? Vamos abrir uma banca, né? Hoje a gente, tudo isso é muito factível e talvez até desnecessário. Uhum. Você pode, dependendo, se você desenhar a sua operação, você não precisa de um banco. Você já tem bancos, você já tem outras empresas aí que podem te ajudar no seu Porque, projeto. pelo que eu entendi, o banco ele é um conjunto de produtos, tudo no mesmo lugar. Basicamente sim. O que Tem muitos... poupança, conta corrente, fundo de investimento. Isso. E o que o banco, eles têm uma regulação muito forte. A gente às vezes olha aqui como usuário do banco, a gente vê uma máquina de dinheiro, tudo aquilo, nossa, muito lucro, mas o arcabouço regulatório em que eles são submetidos é muito, muito, muito extenso. Por isso que Então, banco no Brasil é bem fundado, né? Eu exatamente. nunca vi um banco quebrar grande no Brasil, que nem nos Estados Unidos aconteceram, aí alguns. A gente tem alguns casos, né, no Brasil, mas assim, o Banco Central, o que ele fez para abrir essa concorrência, abrir o mercado, o que consequentemente foi muito bom para os bancos em determinados momentos? Ele pegou e criou outras figuras. Por exemplo, o subadquirente, ele não nasceu regulado. Poxa, o Banco Central foi lá e falou, não, pode ir. Não foi assim. Na verdade, ele se regularizou conforme o mercado Tava andando. andou. Startup. Exatamente, né? E assim, a gente fala de uma ponta do subadquirente, mas tem a outra ponta também, né? O emissor do cartão. Poxa, quem são os emissores? Os bancos, né? Eu ia lá no Porque Banco do o emissor do Brasil, cartão é a Mastercard, a Visa. eles são a bandeira. A bandeira do Também, né? cartão. É muita gente. Qual que é a diferença da bandeira pro emissor do cartão? A Quer bandeira, dizer que a ela... Visa não é o dono do cartão Visa. É só a marca. Depende. Tá? Eu não faço nenhuma ideia disso daí. A bandeira, na verdade, ela é a instituidora do arranjo de pagamento. Na verdade, Instituidora do arranjo de pagamento. na verdade, nessa casinha que a gente desenhou aqui de forma invisível, Uhum. a Visa seria a dona dessa casinha, a Mastercard seria Ela a aluga o dona dessa terreno. casinha. É isso? Ela, na verdade, é dona de todo o sistema. Ela que chega, por exemplo, para um banco do Brasil, Bradesco e Itaú, chega e fala, você está habilitado a emitir um cartão Visa. Da mesma forma que ela chega para uma adquirente, Cielo, Rede, Stone, PagSeguro, e fala, você está habilitada a colocar maquininhas de pagamento para que sejam aceitos os meus cartões. Tá, então, por exemplo, eu vou abrir o Jolen Card agora. Jolen Tava expandindo o Card. business aqui. Jolen Card aí, pra concorrer com a Visa, Mastercard, vou pôr sala VIP na porra toda, vai ser foda. E aí, o que eu teria que fazer? Eu teria que convencer as maquininhas a aceitarem o meu cartão, ou eu daria a chance pra eles aceitarem. Na verdade, não. A gente tem dois... Que interessante. A gente tem dois tipos de pensamento aí. Você pode, para você concorrer com a Visa e com a Master, na verdade, você teria que abrir um arranjo de pagamento. Você teria que ser dono de uma casinha dessas. Mas para você, por exemplo, participar e emitir um cartão Visa, um Mastercard, um cartão Elo, basta você ser um emissor Visa, Master e Elo. Obviamente, que você são aqueles cartões das lojas, por exemplo. Das lojas, por exemplo. Essas lojas são emissores. Quer dizer, eles fizeram isso para poder meio que... Opa, você quer fazer? Calma, faz aqui comigo que você ganha mais isso. Exatamente. O mercado Agora, financeiro é muito bom, cara. Ser emissor não significa que a gente pode sair daqui e virar emissor. Existe uma regulação por trás disso. Mas ela é totalmente viável para quem tem uma operação consistente e que faça sentido ser um emissor. Até porque se você é um emissor de cartão de crédito, por exemplo, pós-pago, você tem que
prestar uma garantia, para você ter ali um limite disponível para você poder oferecer para seus clientes. Então, vamos entender assim, vai. O seu João vendeu a banana lá Vem. no mercadinho dele. E ali o cara pagou no cartão de crédito, Certo. certo? Do Visa Jolly, Master Jolly, sei lá, qualquer coisa. Pagou no cartão Jolly. E ali na maquininha XYZ. E ali, o que acontece? Quem é que paga o seu João? É o dono da maquininha? É o cartão? É o banco que ele emitiu o cartão? De onde vem esse dinheiro? Quem paga o seu João, quem efetiva o pagamento para o seu João é a credenciadora, é a adquirente. Que é o dono da a maquininha. rede, exatamente. Tá. Agora, como que o dinheiro caminha até chegar no João? O dinheiro sai do portador, ou seja, do dono do cartão que chegou lá e passou o cartão. Tá. Ele vai para o emissor, que nessa o casinha banco. é o banco. Tá. Do emissor, ele paga o adquirente, que é a dona da maquininha, e o adquirente paga. Quer dizer, são quase 4 trocas de mão, né? Uma mão do dono do dinheiro, uma mão do banco, uma mão do emissor da maquininha e do Exatamente. comerciante. Se a Caramba, gente interessante. imaginar uma casinha convencional, são só esses, mas hoje em dia a gente tem vários intermediários nessa casinha. Então, é por isso que é uma economia de dois lados, né? Quando a gente pega, pô, minha taxa é de tanto, essa taxa está remunerando a cadeia toda. Um pouco aqui, vai ficando. E se o cara não paga? Quem é que banca também? Porque tem O o lado da emissor. moeda, né? O emissor. É a Visa que é Mastercard. justamente o malvado, né? Que é dito como malvado, o banco que que é o cobra banco que taxa, fica ligando pra cobrar. ele é quem arca com esse valor. Porque é ele que tem um contato com o cliente. É isso. ele que tem o crédito da bandeira para poder emitir cartão e é ele quem tem que pagar a adquirente no prazo que está no regulamento do arranjo de pagamento. Ele que tem o prazo para pagar o emissor daquelas transações que o seu portador realizou. Gente, eu tô tendo uma aula for dummies de total do mundo financeiro. Eu tô adorando, não sei como que... Tá gostando desse assunto? São perguntas que eu sempre tive e nunca tive com quem conversar. Desculpa se isso é muito básico, Luiz, mas Não, eu acho que entender a cadeia faz toda a diferença. Faz. E aí a pergunta é assim, por que o banco não emite o próprio cartão dele? Então, banco abobrinha card, em vez de Visa, em vez de Master. Aí a gente pode entrar em um outro segmento, na verdade, em um outro tipo de arranjo de pagamento. A gente está falando de um arranjo de pagamento das bandeiras, da Visa, da Master, que a gente chama de arranjo aberto. Que é o quê? Poxa, eu quero ser um emissor da Visa, enfim, cumprindo os procedimentos e a Visa me aprovando, eu viro. Agora, a gente pode abrir o arranjo de pagamento fechado, que muitas empresas hoje possuem. O que é um arranjo de pagamento fechado? É quando não existe nenhum intermediário nas duas pontas. Que é o famoso cartão da loja. O famoso cartão da loja, desde que não seja bandeirado. Vamos supor, você pega, por exemplo, eu tenho uma conta no PayPal. E você tem uma conta no PayPal. Eu vou lá e transfiro da minha conta PayPal para sua conta PayPal. Não é bandeirado. E você é o comerciante, eu sou o comprador. O PayPal fez essa ligação entre nós dois. A gente está falando aqui de um arranjo de pagamento fechado. Obviamente, eu estou aqui supondo, hipotetizando algo... Por isso que o PayPal ele foi tão revolucionário quando ele surgiu, né? Na verdade, o PayPal ele é um dos pioneiros no setor de pagamentos, né? Muito respeitado mundialmente. Tive até o prazer de trabalhar no jurídico do PayPal Brasil aí por 2 oportunidades. Legal. Mandar um abraço para todo mundo do PayPal, tem meu carinho. Ele conhece todo mundo do dinheiro, gente. É foda. Aí, ó, sou amigo do Luiz aqui, hein? E então, assim, a gente tem muitos casos de arranjo de pagamento fechado, né? Por exemplo, cidades... tem cidades, inclusive, que tem empresas ali que, por exemplo, que elas têm tanto a maquininha quanto o cartão. Quer dizer, tipo internet local do interior, o cara pode fazer o banquinho local, banquinho com todo respeito, tá? Imagina, deve ser muito dinheiro. Mas o banco local ali, cartão local, maquininha local, ele consegue começar num nicho na cidade. Exatamente. Só que, assim, hoje em dia a gente vê poucas... na verdade, a gente vê poucas... operações com cartão crescendo. Diferentemente de 2017, que o cartão era muito, tava crescendo muito. Hoje em dia a gente tem o Pix, que é o pagamento instantâneo. Ô Luiz, você sabe que isso me lembrou? Desculpa te interromper isso, mas é que veio uma memória de infância. Quando eu era criança, eu fui para Águas do Rio Quente. Olha, Caldas Novas. Você lembra Caldas Novas? Sim. E aí eu lembro que... É uma lembrança que eu tenho, eu era bem pequeno. E ali, eu lembro que a gente comprava um colar.
de Ah, contas. sim, sim, sim. E ali, tudo que você fosse comprar dentro do hotel, você tinha que arrancar o negocinho e dar pro cara lá as fichinhas. Eu não lembro E direito, cada mas cor da bolinha era um valor. era o Era hot tipo, bola, né? O hot spring. você ia dando o negócio, ele ia te dando as coisas. Sim, Ah, esse aqui é tantas bolinhas de tanto. Aí você ia lá dando as bolinhas. exato. É mais ou menos esse o jogo. Na Eu falo assim, verdade, o jogo é esse. eu emito o colar e aí tudo que vende é uma porcentagem minha. É isso. Na verdade, você pegou a veia do negócio. Tô É isso aí. simplificando, hein, gente? Ó. Simplificar é o Simplificando. Na caminho. verdade, eu preciso conversar mais com você do que você comigo. Eu preciso entender como simplificar Mas eu isso, preciso entender né? o que é, né? Senão eu não consigo explicar nada. E engraçado que muitas empresas, inclusive, fizeram isso com balada, né? Com festa. Com balada? Como assim? Balada, por exemplo, você chegava na balada, tinha que toda hora pagar ali um drink que você pedia, uma comida, alguma coisa. Ou então você carregava o cartão, no final você tinha que pegar aquela fila e pagar. Hoje em dia, por exemplo, as baladas já emitem um cartão, tem umas que tem uma maquininha na parede, já em São Paulo tem vários barzinhos já assim. Você vai lá, carrega seu cartão Que e interessante. vai utilizando o cartão ali na É balada. Pô, pré-pago, cachaça pré-paga. zerou meu cartão, você tem até aplicativo, entra no aplicativo, carrega mais um pouquinho, vai lá e demais. vai usando. Simplificou todo o procedimento, né? Um arranjo de pagamento. Que interessante isso. Tá Fechado. vendo? Tô aprendendo muito aqui. Exatamente, você tem pedágio, aí você tem várias coisas, É né, que verdade. entram nesse setor aí. Tá. E assim, então a diferença entre uma fintech e um banco, eu vou trazer de volta a pergunta, porque Vamos senão a lá, gente vai, vamos é lá. tanta informação. Daqui a pouco, fazer 8 horas, a gente não entrou no tópico. Vai, conta, Luiz, revela a verdade. Vamos lá. A diferença entre fintech e banco depende. Na verdade, o banco, né, ele trata de dinheiro de terceiros. Hoje, as fintechs, se a gente pegar e considerar fintech todas as instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica, Tá. que são o quê? São os bancos digitais, entre aspas, se a gente usar o termo informal. Eles hoje também tratam de bancos de recursos de terceiros. E o Banco Central, ele tem que olhar para essas atividades. Ele tem que evitar o risco sistêmico. Então, antigamente, se você viesse com essa pergunta, era muito fácil de responder. Falar, olha, o banco trata de poupança e dinheiro de terceiros, e por isso ele tem uma série de regulações, De regras. de regras. Mas hoje em dia, o Banco Central já fomentou muito essas atividades. E hoje a gente tem instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central que são capazes de abrir contas para os seus usuários e deter e reter esses recursos, fazer a gestão e a custódia, como a gente chama na lei. Custódia é quando Desse alguém deixa o recurso. dinheiro no banco e o banco pode usar X% à vontade. O banco pode, a fintech, a instituição de pagamento, não pode. Na verdade, esses recursos... Olha, temos uma explicação, porra. Uma delas, pelo menos, Caraca, né? é foda. Esse é o lado do direito, né? Que pode ser tudo. Exatamente. Depende. As instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica, na verdade, elas têm um dever de segregação patrimonial. Então, como funciona O que isso? significa isso? Se você tem a Jolen, instituição de pagamentos, por exemplo... Jolen Bank. Jolen Bank, eu tenho lá, por exemplo, R$100 com Jolen Bank, né? Aí eu vou pôr meu gerente pra te vender um pique da sorte. Esses meus R$100 que estão contigo, por exemplo, tem que estar numa conta segregada das suas atividades. Então, se o Jolen está pedindo empréstimo, se o Jolen está pagando a conta de luz, o aluguel do escritório, Não pode usar dinheiro. não pode estar na mesma conta que está dos seus clientes, que no caso sou eu, meus R$100. Então, esse patrimônio tem que estar segregado e não pode estar à disposição sua. Tipo assim, tem que pegar uma outra tabela e deixar esse dinheiro parado. Em espécie? Em ouro? Em moedinhas? Em númerozinho digital? Depositado. É uma Depositado conta em outro banco? Pode ser. Sim. Porra, como assim? Sim, mas tem que ter a segregação patrimonial. É um método de defesa do Banco Central ao risco sistêmico. E aí eu vendo o título que equivale àquele dinheiro. Na verdade, você transforma a moeda escritural em moeda digital. Né? Na verdade, você agora está emitindo moeda eletrônica, né? E que Quer dizer, o mesmo R$100, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu depositei, ó, vamos ver se eu entendi a lógica. Claro. Pô, sou japonês também, não sou tão burro, vai. Aí eu boto R$100 no banco A. Certo. Aí o banco A, ele não pode usar esse dinheiro para pagar a conta de funcionário. Mas ele tem esse dinheiro lá que ele tá cuidando, custódia. Aí ele pega esse dinheiro e deposita no banco B. O banco B agora tem R$100 que ele honra ali o do banco A. O banco B, ele pode pegar, ele não pode também gastar esse dinheiro, porque também é dinheiro de cliente. Então ele bota no banco C, é isso? Mas o banco ele pode. A fintech instituição não. de pagamento não. Tá bem melhor ser banco. Exatamente. Mas o banco, para ele poder fazer isso, ele segue uma série de regulação, série de leis, série de regras. Inclusive por isso
que é a diferença, né? O banco, na verdade, ele tem muito mais responsabilidade, é muito mais supervisionado até pela liberdade que ele tem em relação ao recurso de terceiros. Então o banco pegou os R$ 100, ele pode usar os R$ 100 do que ele quiser, mas também a Exatamente. chance de dar erro A é muito chance de grande, dar né? erro é muito grande. Agora, então a principal função é essa. Então, o que que acontecia antigamente, antes ali, num passado muito curto, né? Era muito fácil você abrir uma instituição de pagamento, elas não precisavam Ah, de autorização para serem abertas. Então, bastava ali você iniciar a operação e a partir do momento que você alcançava uma determinada volumetria, o Banco Central falava: opa, vem cá, vamos olhar vamos, e vamos vamos conversar, autorizar. Isso mudou. tá? Muitas operações ajudaram o Banco Central, vamos dizer assim, por muitas fraudes que ocorreram, muitos problemas que Legal. tiveram. Obviamente, E são o Banco Central é uma recursos. instituição muito respeitada, assim, pro Brasil, Na né? verdade, o Banco Central ele é o principal responsável por tamanha evolução no meio de pagamento do Brasil. Quer dizer, a Argentina, que não vai ter mais Banco Central. Reza a lenda. Porra, como faz, caralho? Eu não sei como é que funcionam as coisas lá, viu? Eu posso falar de alguns clientes que a gente já assessorou de lá, mas que são hoje empresas globais, são pessoas muito sérias e com operação muito sólidas. Mas Caramba, hein? o Banco Central, na verdade, eu participo de muito evento aqui, aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida. Até porque nós estamos no Lead Orlando. E eu conversando com essas pessoas de pagamentos, eu percebo que aqui eles não conseguem entender por que que o Banco Central do Brasil entra tanto na vida da Ah, pessoa. é? Aqui é mais independente o Banco Aqui Central? É mais preso no eles governo? têm, na verdade, uma defesa sempre que a gente fala sobre órgão público, né? O órgão Tá. público está olhando sua atividade, o Banco Central está olhando. Mas, na verdade, o Banco Central ele é o principal responsável por tamanha evolução. A gente tem sistemas muito mais avançados no Brasil. Inclusive, a gente na verdade, exemplo nessas palestras, a Que gente é legal. exemplo de Open Bank, a gente é exemplo de pagamentos instantâneos por conta do Pix, Uhum. e isso se deve ao Banco Central. Eu acho o Banco Ele Central bem criou foda, cara. A gente tem muita regulação? Temos sim, mas são regulações que fizeram que o mercado, o quê? Não desse errado? Pensa. Pedalar, Brasil, pedalar, país. Não né? é, pô? Exatamente. Uma hora você tem que pôr uma rampa no seu caminho para você também fazer um esforço, né? Não É. adianta correr no terreno plano. Interessante. Então, é isso que o Banco Central faz. Então, hoje a gente tem muitas oportunidades. Por exemplo, a gente tem as SCDs e as SEPs. São sociedades de crédito direto, sociedades de empréstimo entre pessoas. Que é aquelas empresas que emprestam dinheiro. Emprestam dinheiro. Qual a diferença de uma instituição que empresta dinheiro e um agiota? O que faz uma empresa ser uma instituição de crédito ou ser um agiota? Deve ter uma linha É. sutil. Desculpa essa pergunta ofensiva. Imagina. Mas deve ter peraí, você esqueceu de fechar o tal formulário pagar tal taxa. Sim. Olha, na verdade, assim, a agiotagem, ela na verdade é um crime, né? A gente pode usar assim como informalidade. Que o cara empresta e vai lá e se o cara não paga, ele ameaça. Exatamente. Na verdade, a gente pode simplificar isso para a gente dar um exemplo Uhum. nas empresas que compravam créditos já performados. Tá. Então, por exemplo, que tinha muito, você chegava com um cheque seu, para daqui 30 dias falava, olha, tá aqui um cheque meu de R$ 3.000, ele te dava R$ 2.500 Caramba, eu tô com 3 mil por para 2.500. você pagar 3.000, É. enfim, é um Tá. exemplo, né, óbvio. Então, ele comprava créditos, na verdade, ele não emprestava dinheiro. Quem emprestava dinheiro antigamente era só banco Que financeiro. tava no cheque, né? Exatamente. Comprar crédito é uma coisa, emprestar dinheiro é outra. Ah, E, na então talvez verdade- seja essa é uma diferença. Exatamente. Na verdade, a sociedade de crédito direto, elas geram título creditício. Porque, na verdade, elas emitem uma CCB, uma cédula de crédito bancário. Ela faz um papelzinho, vale X dinheiro, tá aqui, troca no banco. Exatamente. Tá aqui sua cédula de crédito bancário do empréstimo que você pegou. É esse aqui. É um empréstimo. E aí depois fica ligando pra pessoa pra receber de volta. É importante, é importante. É a economia. Ressalvado alguns casos. Hoje as operações estão muito nichadas. Tá. Né? Quando a gente fala em operação nichada, é o quê? A gente tem um jargão no mercado que é o mar aberto e a operação nichada. Uhum. A gente diz que uma operação é nichada quando, por exemplo, poxa, eu tenho uma rede de pastelarias, eu tenho 1.000 pastelarias e essas 1.000 pastelarias agora vão oferecer empréstimo, né? Porque tem muita gente ali nos lugares da pastelaria que recorrem aos donos da pastelaria para pedir dinheiro. Tá. Exemplo aqui É no bem nichado, freestyle, é. no freestyle, né?
Isso é uma operação nichada, vamos dizer assim. Cara, não é longe não. Quando eu era criança, eu ia com meu pai no Tanomoshi. Tá no Já ouviu Moshi. falar disso? Não ouvi. É muito de japonês. É um jantar de japoneses. Nem sei se existe ainda, deve ter. Aham, Que aí juntava todos os japoneses lá. E aí cada um pagava X por mês. E aí eles faziam um dinheiro ali. E com aham. esse dinheiro, eles pegavam e compravam coisas ou davam o dinheiro uma vez por mês pra cada um. Poxa, que legal. Então, tipo assim, o cara Era uma comprava o jantar. cooperativa. Que Comprava o legal. jantar. Sei lá, custa R$ 1.000 por mês pra você Aham. participar. E aí tem um jantar. Aí você ia lá, pagou R$ 1.000, você vai lá, janta todo mundo, tem 20, 50 pessoas. Aí esse dinheiro todo mês vai pra um. Fala, ó, Luiz, esse mês você ganhou aqui R$ 50.000, tá aqui, ó, pra você usar no seu business. E ali o pessoal fazia. Aí eles davam televisão, davam rádio. Pô, Tinha. que Pô, legal. eu não sei se isso era Que legal ou legal. não, mas é um negócio que tinha numa comunidade japonesa. É bem fechado, era nichado. E Talvez tinha muitos nichado. pasteleiros, talvez, não sei. Exatamente. Aliás, talvez a gente deva a eles também a criação de tantas figuras hoje, de cooperativa, de bancos, né? Porque, na verdade, tudo Interessante. surgiu dessa forma, né? Se você pensar aí, tudo surgiu de uma maneira não ilegal, mas não regulada, não escrita, e se tornou posteriormente. Agora, quando você oferece empréstimo... Pô, Hum, desculpa. imagina. Dá para cortar aí. Não, não. Na verdade, quando você oferece empréstimo, você tá, na verdade, entrando na sociedade de crédito. Tá. Elas foram criadas no Brasil em 2018. A sociedade de crédito direto, que é a empresa realmente prestando empréstimo, e a sociedade de empréstimo entre pessoas. Que, na verdade, você junta pessoas que querem oferecer empréstimo e pessoas que querem tomar um empréstimo. E aí você vira ali um pool de Um investimento. intermediário. Exatamente. Isso é o quê? Isso é um banco? Isso é uma fintech? Isso é o quê? Isso é uma fintech. É uma sociedade de empréstimo entre pessoas, uma SEP. Ela depende de autorização do Banco Central para funcionar. E ela cumprindo ali com os requisitos, hoje em dia está tendo muitas operações nesse sentido, Que incrível. né? E para diversos produtos diferentes, né? Enfim, hoje tem até consignados aí que as pessoas estão conseguindo abrir para outros investidores. Isso torna tanto o tomador de empréstimo consegue um crédito mais barato, quanto o investidor consegue um retorno maior também, uma segurança maior de pagamento desses valores. Esse mundo financeiro é uma loucura, assim. Assim. Quem quer entrar nesse mundo de fintechs, que é a sua especialidade, dá pra uma pessoa comprar ação, começar isso do zero? Quanto que precisa ter uma pessoa de dinheiro pra investir numa fintech? Depende, Sam. Desculpa, né? Na verdade, o principal que eu costumo dizer é o seguinte: na verdade, a gente precisa pegar a operação e desenhá-la. Muitas vezes, a pessoa tem na cabeça dela uma figura que ela quer atuar. Poxa, eu quero atuar como instituição de pagamento, emissora de moeda eletrônica, eu quero atuar como sociedade de crédito direto. Às vezes, ela tem uma figura montada na cabeça dela Tá. que vai esbarrar num custo financeiro enorme, que não vai fechar ali o plano de negócios dela, o business plan. E que, na verdade, se a gente mudar uma chavinha, talvez mudar um estilo da operação, ou até mesmo apresentá-los a outros players do mercado, Uhum. essa operação pode iniciar no D+1, sabe? Legal. Com um investimento muito menor. Até para a pessoa sentir o mercado. Muita gente tem optado por esse caminho hoje em dia. Por exemplo, eu quero abrir um SCD. Poxa, tem várias SCDs no mercado aí doidas para conseguir parceiros comerciais e doidas para comprar seu plano. Que legal. Sabe? Para acreditar em você, para aumentar a base delas e também para te colocar Tá. dentro da operação. Então ainda é um mercado próspero. Ainda é um mercado próspero. Agora, qual que é o futuro, né? Muita gente às vezes esbarra, poxa, é muito caro abrir, eu não vou entrar, vou fazer a operação irregular mesmo. Não precisa. Uhum. Toda operação, ela tem como ser regulada, salvo se ela não for ilícita, obviamente. Uhum. A gente tem como regular, a gente tem caminhos a seguir, a trilhar, que podem viabilizar essa operação e podem trazer, por que não, né, um lucro para os Que legal. empresários. Tá vendo? Você é empresária, você quer investir nesse mundo. Às vezes, depende quando você tem dinheiro, descobrimos aqui, né? Entre em contato com o Luiz para você poder começar isso, entrar. Até você, muitas vezes, imagino que você indica, ajuda a pessoa a escolher esse Claro, caminho, né? claro. E a pergunta de ouro é assim: fintech é lucrativa? A fintech é lucrativa desde que você tenha uma ótima assessoria jurídica e regular. Moleque, essa é a venda, hein? Ó, se você não comprou agora, não sei quando você compra. Pô, e me fala uma coisa assim, para as pessoas te contactarem, para elas saberem mais sobre esse mundo,
é uma coisa tão, às vezes, fora do padrão, mas é uma coisa que quem pensa grande tá de olho. Como que o povo faz pra te encontrar, pra conhecer mais, pra saber mais, pra bater um papo com você, com o seu escritório? Legal, legal, Sam. Podem, bom, meu WhatsApp tá aí na tela, Vou né? botar aqui, pronto. Tá aí na tela o WhatsApp, podem contatar diretamente. Agora tem o e-mail latier@btlaw.com.br. Tá. No site do BTLaw, que é Barcelos Tucunduva Advogados, www.btlaw.com.br, ou no LinkedIn, Luiz Felipe Atier. A gente está à disposição aí, entusiasmado para bater esse papo. Tá bom, eu vou pedir pra colocar tudo na descrição do vídeo aqui, e fica mais fácil ainda, quem Bem quiser melhor, bem contatos, melhor. só clicar aí. Luiz, obrigado. Obrigado você, foi Sam. uma Foi aula. bacana o papo e a gente está à disposição aí para continuar, quem sabe, outros assuntos. Eu fiquei menos burro depois desse papo. Eu acho que eu entendo um pouco mais todo esse mundo do financeiro. Sam, eu não vou mentir, eu saio daqui também entendendo um pouco mais. Tá vendo? É foda, é uma coisa tão técnica, tão fora da casa. Nunca ninguém. Pois é. Você olha pra uma quitanda, você entende, pô, o cara compra verdura a 1, vende a 2, ele fica com o lucro, pô, é óbvio. Mas um banco é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. A gente aprende muito com os nossos clientes. Na verdade, eu costumo dizer muito isso. A gente não é especialista em nada. Na verdade, é uma junção de esforços aqui. Nossos clientes, na verdade, são quem mais nos ensinam. Eles são a cabeça do negócio e eles que têm as ideias. A gente, trabalhando junto ali, a gente consegue ajustar e montar, realizar muita coisa. Olha, já que tem um monte de gente rica assistindo esse programa, vamos investir no Joe Lemberg. Vou ser dono de um grande business financeiro ainda, por favor. Vamos investir todos. Olha, Já temos um advogado. Primeiro passo. Eu recomendo o Joe, viu? Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Um abraço, um abraço. Obrigado, Joe.